Boa noite, senhores e senhoras. Sejam muito bem-vindos à segunda roda de diálogos do projeto de extensão PRAEJA. Para iniciar, vamos apresentar o nosso palestrante, licenciado em Geografia pela Universidade do Rio Grande do Norte, UERN, mestre em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, doutor em Geografia pela Universidade, é professor adjunto do Departamento de Ciências Humanas, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas, da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFERSA. Iniciou sua carreira docente em 2009, atuando como professor substituto no curso de Geografia do Campus da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, em Pau dos Ferros. Atuou no Departamento de Geografia do Campus Central da UERN, em Mossoró, e no Departamento de Geografia da UFRN, em Natal. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Humana, trabalhando principalmente com os seguintes temas: Geografia Econômica Urbana, Feiras Livres, Sistema Bancário e Financeiro, usos do território, desigualdades socioespaciais, dinâmica territorial, circuitos da economia urbana, epistemologia da geografia, metodologia do ensino de geografia, leciona e desenvolve pesquisas e atividades de extensão no curso de licenciatura interdisciplinar em Educação do Campo da UFERSA. Lidera o grupo de estudos e pesquisas do Observatório das Territoriais e usos do território no semiárido brasileiro pelo CNPq UFERSA. Coordenou o programa de abril de 2018 a 6 de 2019. Foi pró-reitor adjunto de graduação da UFERSA no período de junho de 2019 a agosto de 2020. Com vocês, o nosso professor José Arimado Santos, com a palestra Educação do Campo, Políticas, Contexto Atual e Emancipação na Formação do Educador no Campo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas, né? Espero que vocês que estão aqui estejam bem, com saúde, de igual modo os seus e as suas, né? Seus familiares, nesse contexto, nesse momento difícil que a gente se encontra, né, nessa pandemia de diversas características que a gente está vivenciando. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer, Ivoine, a você o convite por estar aqui nessa noite com vocês, tentando discutir e falar um pouco sobre a educação do campo, né, uma temática tão cara a nós brasileiros e brasileiras, sobretudo nesse momento atual que a gente vive. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite com vocês. Espero a gente estar refletindo e espero, com isso, contribuir com os debates, com as discussões que vocês vêm fazendo no grupo. Inicialmente, também, eu gostaria de dar os meus agradecimentos também às colegas que aqui se encontram, né? Eu estou vendo aqui a minha nobre colega Gisleni, também estou vendo aqui a minha colega que esse ano presencialmente ainda não vi, a professora Ana Maria, né? Que agora está fazendo parte do nosso LEDOC também. A professora Ana Maria, nós concorremos ao concurso em 2015, então para mim é uma alegria muito grande estar também desenvolvendo essa parceria de discussões e processos de ensino e aprendizagem aqui no nosso curso da LEDOC. Como vocês colocaram inicialmente, a temática que eu vou estar colocando, né, trazendo para a discussão, e também nessa linha, gostaria também de agradecer às meninas da CAADES, né, que estão aqui na presença de Mariana, que eu estou vendo agora, e a outra pessoa que ela falou anteriormente, se não me engano, foi Márcia. Então, muito obrigado também, e espero que dentro do possível eu possa estar fazendo também com que vocês consigam fazer essa tradução. Então, a temática que eu sintetizei, a pedido da professora
de Voene foi discorrer um pouco sobre a educação do campo, mas numa perspectiva um pouco das questões políticas, do contexto atual, e tentando sintetizar em forma de um texto que eu tinha para colocar para vocês nessa noite de hoje, e vou, na medida do possível, caso vocês tenham esse interesse depois, eu posso estar compartilhando o texto com vocês, mas a ideia é falar um pouco dessa educação do campo, da sua presença no território brasileiro, né, de uma maneira geral, e na medida do possível eu vou estar pontuando, indicando aqui alguns textos, algumas referências que eu me baseei para trazer esses elementos de reflexão para vocês e juntos a gente poder interagir no final da fala, né, e buscar construirmos um debate que é necessário, que é tão pertinente nessa conjuntura que a gente vive, né. Então, inicialmente eu gostaria de dizer que o processo de existência dos povos e da população do campo, ele foi e vem sendo um processo de luta pela transformação de suas condições de vida, né? Então, esse processo que é, portanto, de reprodução social dessa população, ele remonta às origens coloniais do nosso país, do nosso Nordeste, na nossa história enquanto formação socioespacial que somos no país, né? Então, nós temos um embate muito grande que é travado no início da colonização do Brasil entre dois projetos que vão se formatar e que vão, desde então, se desenvolver ao longo da história, da geografia, da formação socio-territorial, socioeconômica do país, né, que foi um embate entre os povos do campo, né. A gente poderia estar representando aqui esses povos inicialmente pelos indígenas, que resistiram ao processo de escravidão, de colonização, em seguida pelos povos escravos, que foram tornados escravizados, né, escravos pelas elites do capitalismo bancário, econômico e financeiro, sobretudo do continente europeu, e também outros momentos que vão se configurando e marcando essa trajetória ao longo do desenvolvimento da história do país. Se vocês quiserem conhecer um pouco, assim, de forma sintética, né, esse processo de luta pela terra, tem um texto muito interessante, que é o texto do professor Bernardo Mansano Fernandes, que é geógrafo da Unesp, e ele tem um textozinho bem interessante, que é um texto curto, de 7 páginas, intitulado Brasil, 500 anos de luta pela terra. Nesse texto, o professor Bernardo Mansano ele vai estar trazendo essa contextualização da luta pela terra no país, mostrando que desde o processo de formação das capitanias hereditárias, das Sesmarias, passando por todas as fases da história do país, nós temos um processo sangrento, doloroso, de luta pela terra, em que está presente aí, marcado a luta e a resistência dos povos do campo. Então, essa trajetória, como eu coloquei anteriormente, dessa luta, né, ela atravessa esses diversos momentos da história do país, em que as disputas pelo território se deram, né, e ainda se dão na atualidade, colocando em confronto dois projetos distintos no país, né? De um lado, a expansão do latifúndio e, de outro lado, a reprodução dos povos do campo, que a literatura chama a reprodução dos camponeses, né, ou a reprodução do campesinato, como a gente ainda encontra na literatura. Ou seja, dois projetos distintos de nação e de campo vão marcar esse processo daquilo que o professor Ariovaldo Belém de Oliveira, o professor da USP, vai chamar de geografia das lutas no campo, né, como um marco que se constitui na nossa formação enquanto sociedade brasileira, enquanto sociedade que fazemos essa nação que é o país, Brasil. Então, nesse sentido, por trás dos povos ribeirinhos, né, dos povos quilombolas, dos povos acampados, assentados e assentadas, lavradores e lavradoras,
extrativistas. Há uma identidade genérica, por assim dizer, que foi sendo construída no momento de luta pela vida desses povos, né, mas que é um momento também de luta pelo seu território, frente aos processos locais, regionais, nacionais e internacionais de expansão do capitalismo aqui, nessa porção do mundo que se denominou Brasil. O movimento camponês, o movimento que hoje nós conhecemos como educação do campo, né, ele representa a continuidade desse processo que eu citei anteriormente, representa a continuidade dessa luta, dessa resistência dos povos que historicamente a eles foram dados essa função dentro da divisão internacional do trabalho, dentro da divisão social do trabalho, dentro da divisão sexual do trabalho, que aqui vai se imprimir no nosso território. Então, essa continuidade dessa luta, né, ela tem um marco importante na década de 1990, no momento de emergência dos movimentos sociais aqui no país, sobretudo os movimentos sociais rurais, no bojo da sociedade civil organizada, depois de um longo período, como a gente já conhece, de certa forma de lutas clandestinas que aqui foram travadas, né, de forma muito sangrenta, muito dolorosa. Nós ainda temos poucos registros desse período, mas no período que se instala aí por mais de 20 anos no país, conhecido como a ditadura militar, de 64 a 85, foi um momento de sangrentos conflitos no campo, um momento de organização dessa população, e que na década de 90 vai culminar com essa proposta maravilhosa e interessante, que ainda, na minha perspectiva, acredito que será de grande valia para o formato de educação que vai passar a se constituir no país depois desse contexto de pandemia, porque no bojo da educação do campo existe uma organização pedagógica muito interessante, que é a pedagogia da alternância. Eu acredito que a pedagogia da alternância será o caminho para transição presencial que a gente vai ter nesse momento pós ou interpandemia que nos aproxima. Então, esse contexto aí, como eu coloquei, né, de ressurgimento nos anos 90, ele vai marcar esse momento de ressurgimento, de reafirmação e de continuidade dessa luta. Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho nesse momento, tem um vídeo documentário excelente, que é o Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, que mostra, né, o processo de luta que foi travado aqui dos povos do campo, sobretudo aqui no Nordeste brasileiro, na Liga de Sapé, na Paraíba, e um documentário excelente para a gente conhecer um pouco dessas características geohistóricas que eu coloquei na minha fala anterior. Da década de 90 para cá, a gente tem uma característica que é muito marcante, que é o travamento de luta árdua por uma constituição ou uma formação crítica, né, por parte dos povos do campo, acerca da educação. Então, oficialmente, sobretudo aquela educação que oficialmente foi destinada ou dirigida aos povos rurais, no que a gente conhece como educação rural. Então, de lá para cá, todo um processo vem se desenvolvendo, né, onde a perspectiva é constituir a criticidade, e esse movimento é encabeçado pelos movimentos sociais organizados, pela igreja, movimentos ligados à igreja, e, sobretudo, as minorias que formam, como o professor Milton Santos vai falar, os de baixo, nessa conjuntura que a gente conhece como desigualdades espaciais ou socioespaciais do território nacional. Então, nessa seara, coloca-se em xeque a necessidade de uma articulação intrínseca entre a educação e projeto de desenvolvimento do campo, algo que necessitou também, por conseguinte, de uma nova compreensão e necessidade da formação do educador, da educadora para o campo. Então, esse processo ele vai ressignificar também uma perspectiva e vai produzir uma materialidade, vai produzir uns sistemas de organizações no país, encabeçado por esses movimentos sociais, ao ponto de se constituir-se cursos, né, de formação superior, de licenciatura em educação do campo,
a ponto de termos propostas e projetos ligados a isso, com criações de escolas em alguns locais do país. Aqui vizinho a gente no Ceará tem escolas, exemplos fantásticos, né, que desenvolvem a educação do campo. Então, daí para cá, da década de 90 para cá, nós temos essa proposta que vem se firmando com o objetivo de desenvolver o campo a partir do próprio campo, né, com as suas potencialidades que lá são constitutivas, são constituídas. Aliás, essa perspectiva de desenvolver o lugar a partir da sua potencialidade foi uma perspectiva que no Brasil foi abortada com a ditadura militar de 64, porque se a gente voltar um pouquinho antes, a década de 50, o economista Celso Furtado, que eu acredito que muitos aqui já ouviram falar, tinha uma proposta interessante para o desenvolvimento do Nordeste brasileiro, sobretudo. Só que essa proposta de Celso Furtado, ela não vai se constituir do ponto de vista efetivo, como ele propunha, né, em seus escritos, quando foi criado o GTDM, mas vai se configurar num projeto de desenvolvimento capitalista, com a transposição de indústrias obsoletas, de tecnologia atrasada, existente na região sudeste do país, que vão se instalar aqui no Nordeste, em algumas capitais, vão colocar em xeque o êxodo rural, somado àquelas problemáticas que a gente tem de uma falta de política pública, de fato, voltada para a população do campo, né? Então, para esse processo de formação docente, voltando a ele, né, é fundamental a constituição do pensamento crítico, né? O pensamento crítico é o cerne dessa proposta de educação no campo. Ele é fundamental nesse processo porque ele vai se colocar em contramão ao paradigma dominante de educação e a visão de mundo, a visão de homem e de mulher que a gente tinha até então, de constituição paradigmática aqui no território brasileiro. Dessa forma, é imprescindível a formação de sujeitos, né, de pessoas, do ponto de vista da coletividade, capazes de desocultar a lógica predominante do capitalismo, ou, como diria um geógrafo brasileiro muito importante, o professor Rui Moreira, é uma proposta de desvendar as máscaras sociais que estão por trás daquilo que nos apresenta enquanto aparência. Diríamos ainda desvendar também as máscaras políticas, é uma proposta de desvendar as máscaras econômicas, máscaras culturais, que se constituíram e que se constituem, que se buscam se reproduzir no território nacional, sobretudo nessa subespacialidade que a gente conhece como campo ou mundo rural. E isso não é fácil, né? Pois vivemos, como diria um querido geógrafo brasileiro, nordestino, baiano, né, do interior da Bahia, o professor Milton Santos, né, nós vivemos num mundo confuso e confusamente percebido, né? O professor Milton Santos tem um livro, foi o último livro que ele publicou nos anos 2000, né, o livro intitulado Por uma Outra Globalização. Então, nós vivemos num mundo confuso e confusamente percebido. Então, num mundo marcado pela política que querem que a gente veja que ela é, né, que é, na minha perspectiva, e nessa perspectiva teórica ligada a Milton Santos, ela é uma fábula, porque, na verdade, essa política, do ponto de vista real, ela é outra coisa, ela é extremamente perversa, né, mas que ela pode ser, a política, uma outra coisa, ela pode ser uma outra constituição a partir daquilo que os de baixo, que os pobres, que a classe oprimida, como diz Paulo Freire, pode se organizar e pode fazer com que ela seja realmente convertida naquilo que é de seu papel, né? Então, o caminho para o desocultamento dessa lógica, eu acredito que começa com o pensamento crítico, né, como se constitui a própria educação do campo, que é essa arte da gente julgar, de reconhecer a legitimidade das coisas, de duvidar, de questionar, né? Mas também essa perspectiva ela tem que ser radical, no sentido da gente ir à raiz da coisa, não ficar apenas na aparência, buscar a origem desses problemas que são
apresentados para a gente, e também ela se constitui, essa proposta de educação no campo, como uma proposta totalizante, no sentido da proposta de contextualizar, que ela busca resgatar, né? Inserir a coisa, como vai dizer os dicionários da filosofia, inserir a coisa naquilo que ela é conteúdo, né? Na totalidade dos fenômenos, ou seja, inserir as discussões naquilo que ela é do ponto de vista real. Então, começa, eu acredito, essa produção significativa, caminhando para uma perspectiva de emancipação, ela começa com aquilo que Paulo Freire coloca, né, como uma das suas cartas lá no livro dele, Professora Cíntia Não. Essa carta também está disponibilizada na internet, é um texto fantástico, intitulado Ensinar a Aprender, Leitura do Mundo, Leitura da Palavra. Eu acho que nós, educadores e educadoras, precisamos cada vez mais, a exemplo do que você, Divone, e seu grupo vem fazendo nesse formato, digamos assim, de se encontrar remotamente, né? Que é justamente contribuir com essa formação crítica dos educandos, aglutinando professores e professoras, não se distanciando da educação básica, como você vem fazendo no seu grupo de pesquisa e no projeto que, ora, você está elencando aqui nesse momento. Então, acredito que começa justamente com isso. Então, a gente precisa contribuir com esse ensino junto aos nossos discentes, nessa perspectiva de contribuir com essa leitura do mundo e com essa leitura da palavra, que não é fácil, porque nós vivemos num contexto de obscurantismo terrível, de descrença da ciência, de destruição avassaladora da democracia, dos ideais democráticos. Então, é um momento muito difícil, então a gente precisa, enquanto educadoras e educadores, discentes e discentes, contribuir com esse processo de desvelamento, com esse processo de ler, realmente saber ler esse mundo, que, como dizia o professor Milton Santos, é confuso e confusamente percebido, né? Então, como nos vai propor também, é uma autora muito boa da educação do campo, professora da Universidade de Brasília, né, Laís Mourão Sá. Ela tem um texto muito bom que se refere, que tem como título Subjetividade, Política e Emancipação na Formação do Educador do Campo. Nesse texto, ela vai dizer o seguinte, que na formação crítica de educadores da classe trabalhadora do campo, isso exige conhecer, ou seja, esse processo de ler o mundo, de ler a palavra, ele exige conhecer o funcionamento da sociedade, descobrir os mecanismos de dominação encontrados pela ideologia dominante, compreender o modo de integração da produção agrícola nesse projeto de sociedade, a partir do complexo sistema de relações que constitui o processo de desenvolvimento rural. Por essa proposta, a gente vê a complexidade que exige ler o mundo e que, por conseguinte, exige ler a palavra, né? Não é fácil ler o mundo e não é fácil ler a palavra. Primeiro, também porque, comungando, né, com essa ideia da professora Sá, o professor Milton Santos vai dizer que, para ter eficácia, né, o processo de ensino, de aprendizagem, deve, em primeiro lugar, partir da consciência da época em que vivemos. Isso significa, vai dizer Milton Santos, saber o que o mundo é e como ele se define e funciona, de modo a reconhecer o lugar de cada país no conjunto do planeta e de cada pessoa no conjunto da sociedade humana. Então, é uma tarefa que não é fácil para a gente, que está encarregado de mediar esse processo de ensino, e também não é fácil para o educando no processo de construir a aprendizagem, né? Então, é uma proposta que ela realmente tem no seu cerne, para ser efetiva, se a busca por pautar-se na criticidade. Então, através da consciência de si e do mundo,
bem como de suas condições materiais de existência e também as condições imateriais de existência que nós somos constituídos, né, através da consciência dessa condição nossa, né, de oprimidos e oprimidas, que as pessoas podem refletir e buscar mecanismos para a libertação, como nos vai propor Paulo Freire. E, nesse sentido, a educação proposta deve ser crítica, não podendo tratar ou não podendo servir-se a esses ideais, né, do capital que aí estão. Nessa empreitada, não escapa também a construção epistemológica de fundamentos teóricos, metodológicos e conceituais que garantam a legitimidade da construção de um projeto de sociedade que traga soluções para os problemas colocados pela transformação social que a gente deseja, sobretudo para essa população do campo. Não é uma tarefa simples, como eu falei anteriormente, de se fazer frente aos ataques que a gente vem vivenciando de todos os lados do contexto atual, né? Porque passa a escola, sobretudo nesse contexto atual, de base nacional comum curricular, de desconfiguração, de desmonte dos arranjos da democracia e da cidadania, né, com a configuração de uma pedagogia voltada para atender não a criticidade, mas de uma geografia voltada para atender aos interesses de reprodução do sistema ideológico que a gente está inserido. Então, a universidade, né, também nesse contexto se insere nesse mundo de difusão de descrenças, de descredibilidade do conhecimento científico, né, e de ataques constantes à esfera da educação, seja com o desmonte das legitimidades democráticas que fazem parte do nosso arranjo educacional como um todo, seja através da retirada de verbas e de orçamentos que o Estado brasileiro vem fazendo atualmente. Mas é preciso resistir frente a tudo isso, né? Como nos vai dizer, por exemplo, um grande teórico muito importante nesse processo, nessas discussões, Antônio Gramsci, naquele texto dele, né, Os Intelectuais e a Organização da Cultura, onde ele nos vai dizer que, ou nos vai advertir para o seguinte fato, né, que o processo histórico de construção de um novo tipo de sociedade, ele exige a elaboração de valores, né, e conceitos que articulem uma nova ordem intelectual e moral. Então, é um trabalho árduo esse nosso, é um trabalho árduo de vocês, desse grupo, mas é uma semente plantada e ela vai se reproduzir nesse processo. Por essa razão, aí eu trago a Laís Sá de novo, né? Por essa razão, a formação do educador e da educadora do campo, no contexto de uma proposta de transformação radical do projeto de sociedade, exige não só uma epistemologia e uma pedagogia emancipatórias, mas também uma psicologia social que contribua para a compreensão do indivíduo sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre as contradições da sociedade. Esse conhecimento só pode emergir dos próprios contextos pelos educandos em formação, em inserção ativa nas comunidades, organizações e processos de sua realidade. Ou seja, essa perspectiva, ela tem muito a se desdobrar em possibilidade concreta real com a proposta de educação do campo, uma vez que ela se refere a isso que Sá colocou, né? Então, os educandos e educandas que fazem a LEDOC, que fazem a educação do campo, fazem a pedagogia crítica, né, são a juventude em busca dessa reprodução social e subjetiva situada entre as culturas real e urbana, né, no sentido da cultura real que eu estou colocando, a cultura que também é essa cultura rural que nós temos, né, que para muitos, sobretudo para a cultura urbana, para esse modo de vida urbano, não é real. Num processo extremamente árduo de construção de seus projetos de vida, a partir de desejos e de escolhas que se fogem nos cruzamentos entre os subespaços geográficos, que é o caso do campo
e da cidade. Por isso é preciso que muito claro a gente ter em mente o seguinte, né, que esses processos contra-hegemônicos, no caso, constitutivos das lutas de resistência do qual a educação do campo faz parte, eles exigem uma pedagogia que sustente novos modos de singularização da existência humana. Assim, é preciso definir princípios pedagógicos, né, que conduzam à formação de novos modos e padrões de relação humana, que atualize na praxis desses sujeitos, tanto no nível micropolítico, das relações sociais, de gênero, familiares, nas organizações comunitárias, quanto no nível macropolítico, ou seja, nas instâncias que protagonizam a luta de classes na sociedade, como nos vai propor a professora Laís Mourão Sá. Então, isso significa dizer que, por exemplo, nesse contexto que a gente vive, a gente tem que olhar para os princípios que constituíram as políticas iniciais que culminou na educação do campo, que estão lá nas propostas do Pronera e que se reproduziram nas propostas da educação do campo, sobretudo até a sua última política, digamos assim, que foi o edital de 2012, que vai convidar, digamos assim, as universidades a criarem propostas de educação do campo, da qual a nossa proposta da UFESA, ela foi criada. Quais eram esses princípios que lá estavam e que hoje a gente deve lutar e está colocando em xeque nas nossas militâncias por esse mundo rural melhor, né, por essa educação do campo? Primeiro é o protagonismo dos sujeitos campesinos, né? Então, nessas propostas da educação do campo, desde a sua origem, a gente tinha, né, até o edital também, o protagonismo dos sujeitos campesinos nessas propostas pedagógicas que se formataram no que a gente conhece como a educação do campo. Um outro princípio fundamental que a gente não pode perder de vista, sobretudo no contexto atual que a gente vive, é a educação como um direito, que aqui é transversal, não apenas à população do campo, mas à população brasileira como um todo, principalmente nesse cenário que vai se desvelando agora com o ensino online, com o ensino remoto, que os interesses capitalistas aqui no país têm um outro foco. E um terceiro princípio que a gente deve estar lutando para ele, né, é com relação, sobretudo, às escolas, né? Então, é a luta por uma escola do campo, nessa interface que seja vinculada realmente a um projeto de sociedade, e não uma escola do campo, como muitas vezes os políticos e os governantes querem que seja, apenas uma reprodução daquela escola da cidade, daquela escola urbanizada, mas uma escola que não seja colocada no rol de fechamento, como a gente tem hoje, absurdamente, né, o fechamento dessas escolas, mas que elas sejam valorizadas e que se constituam como projeto realmente de sociedade. Essa pretensão implica, né, portanto, lutas constantes, né, implica, portanto, resistências, e daí a educação do campo ter começado como luta e vem se permanecendo, se firmando como luta. Luta dos educadores e educadoras, dos movimentos sociais, dos estudantes e estudantes que todo dia de manhã se acordavam, né, antes da pandemia, em madrugadas para vir para a universidade. Então, é um processo que constituiu aquilo que formatou as propostas nas primeiras universidades do território nacional, né? Foi o caso da proposta da UFMG, da UNB, da Federal da Bahia, né, e da Federal de Sergipe. Então, essa proposta que em 98 se constitui como esse movimento, né, que se constitui como um marco culminante dessa luta, vai se materializar nesses movimentos aí, que vão formar esse movimento maior, que é o movimento por uma educação do campo. Ele gera essas materialidades, né, que são esses cursos, que são essas escolas, né, que são grupos de pesquisa, que vão se constituir ao longo dessa trajetória, que são fundamentais, né. Obviamente que surgiu do Pronera, está aqui de Goiânia, eu acredito que foi professora aí, tem experiência com o Pronera,
né, e que essa luta, ela vem se constituindo, no caso aqui no nosso estado, com essa proposta do movimento por uma educação no campo. Então, um dos princípios, né, que era em questão que a universidade tinha, né, por criar os cursos, por criar suas propostas, era justamente esse de estar vinculada aos movimentos sociais do campo, né, e que isso vai se perdendo com o passar do tempo. Então, por exemplo, a gente hoje não encontra mais, eu fiz um teste, se vocês entrarem no site do INCRA, que o PRONER, inicialmente, ele não foi vinculado, digamos assim, ao Ministério da Educação, ele foi criado e ficou fazendo parte do INCRA, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Se você entrar no INCRA hoje e procurar o manual do PRONERA, né, e os outros manuais dessa proposta, você não vai mais encontrar. O governo fez questão de retirar. Né, mas lá nos manuais do PRONERA você vai encontrar esses princípios e esses elementos, né, vivos lá, ou seja, colocar como protagonista no processo das práticas pedagógicas sujeitos no campo, a luta por uma educação como direito e uma proposta de escola, né, que seja vinculada a um projeto de sociedade a partir do lugar onde ela se instala. Então, um desses frutos do PRONERA foi esse movimento por uma educação do campo, né, do qual nós temos na UFESA essa proposta. Em 2010 também, esses princípios, né, com o decreto que é publicado, o decreto 7.352, de 4 de novembro de 2010, é um documento também importante, esses princípios estão lá, no edital de 2012, né, que vai chamar, digamos assim, as universidades a criar propostas para criação de cursos de educação do campo, esses princípios vão estar lá. Então, um fato preocupante que a gente tem, e isso não é à toa, é que de 2012 para cá, né, esses princípios, essas propostas, elas vêm se perdendo no sentido de que a gente não teve quase nada e não tivemos nada de criação de políticas educacionais para os povos do campo. Pelo contrário, nós tivemos de lá para cá um desmonte que vai culminar em 2016, né, com o golpe, e que vai se acentuar com a emenda constitucional 95, e que vai ser lacrado, digamos assim, com a ascensão do bolsonarismo ao comando da política nacional. Então, o atual cenário que a gente tem, né, que nós passamos, não é fácil, marcado por essas imposições do neoliberalismo perverso, cruel, que a gente vive, onde a gente não tem um Estado voltado para as questões sociais, mas um Estado voltado ao imperialismo norte-americano, né, quem acompanha as mídias e os bons jornais, aí a gente visualiza essa subordinação do governo brasileiro ao imperialismo norte-americano. Então, nós temos de lá para cá um momento de destruição, de fato, da educação do campo, né, como a proposta que foi criada e constitutiva de seus princípios e que pode contribuir com a formação de uma sociedade, um projeto realmente de sociedade, um projeto realmente de campo que a gente tanto precisa para a população brasileira. Embora a gente tenha, sobretudo a partir dos anos 70 para cá, uma concentração de populações vivendo, em sua maioria, nos centros urbanos do país, mas a população rural, ela é significativa, não apenas em número, mas pela questão de cidadania que é de direito constitucional garantido, né? A partir do momento que a gente nasce, nós já somos cidadãos. E aí o professor Milton Santos vai dizer que esse tema da cidadania é muito caro à população brasileira, porque nós temos, no caso da educação, a gente olha para o campo e a gente vê um vazio muito grande das materialidades, que são as escolas. A gente vê uma resistência e uma luta muito grande dos educadores e das educadoras que transitam todos os dias junto com alunos e os demais funcionários para fazer aquela educação acontecer, para fazer aquela proposta, de fato, ser significativa na vida daqueles alunos. Então, nesse cenário atual, eu consigo visualizar o seguinte: do ponto de vista nacional,
eu não consigo visualizar, assim como a professora da UFMG, Isabel Antunes, né, o comum desse pensamento dela, eu não consigo visualizar boas projeções favoráveis à população do campo nesse cenário que a gente tem em termos de políticas públicas. No cenário estadual, alguns estados, a gente tem essa possibilidade de que coisas boas podem acontecer, sobretudo naqueles que têm governos de esquerdas gestando o estado. E no contexto municipal, na minha perspectiva, seria uma possibilidade da gente ter isso como uma coisa a enfrentar e lutar por políticas públicas, porque, como nós sabemos, a efetivação profissional dessas pessoas que fazem a educação do campo, elas vão se constituir, de fato, com o reconhecimento político dos municípios, dos estados e da federação à profissão desses profissionais, ou seja, na abertura de editais com vagas destinadas a isso. Então, eu acredito que nessas eleições municipais, onde a gente tem, no caso, por exemplo, da Ledópolis-Feza, nós temos vários discentes que estão encabeçando a luta através da candidatura a vereadores, mas eu também fico preocupado com isso, que eu não sei até que ponto essa luta por uma educação realmente do campo, ela vai se tornar bandeira de luta quando a gente vai visualizar os partidos que estão se territorializando, se capilarizando nos municípios brasileiros. Aí é preciso luta, é preciso cuidado com relação a isso, porque a luta ela vai se constituir em efetividade de fato, em concretude naquilo que ela se propõe, com as propostas concretas encabeçadas do ponto de vista político. E aí a gente precisa também saber o lado dessa militância para não cairmos no engodo, ou seja, no engano da extrema-direita que vem tomando de conta do nosso país. Então, nesse contexto municipal, eu acredito que seria uma dessas possibilidades. E aí, comungando com Milton Santos, lá no seu livro O Espaço do Cidadão, é um livro muito bom, um livro espetacular nas ciências humanas e sociais, não é porque é um geógrafo que eu estou citando, mas ele nos dá a possibilidade para repensar as ciências humanas, pensar a educação de uma maneira geral. Lá o professor Milton Santos vai dizer que as populações locais devem ter direito à palavra, não apenas como parcela viva da nação ou de um Estado, mas como membros ativos de uma realidade regional que lhes diz diretamente respeito e sobre a qual não dispõe de um recurso institucional para que sua voz seja ouvida. Falta, aí no caso aqui a gente pode colocar o campo, câmaras municipais representativas, cuja tarefa essencial seria a de propor modos próprios de regulação e de projetos de escolas e de sociedade a essa população do campo. Então é importante, né, uma vez que a formação do educador do campo vai se constituir na perspectiva, como nos vai dizer a professora que eu citei anteriormente, né, a professora Laís Mourão Sá. Ela disse que isso deve contribuir para que ele elabore em seu grupo social, essa população do campo, né, elabore em seu grupo social a concepção ético-política capaz de conferir legitimidade e eficácia às funções culturais, educativas e organizativas necessárias à constituição da hegemonia social da classe que ele representa. Então, essas políticas municipais, a política municipal que nós temos hoje, ela seria uma brecha justamente para essa perspectiva. Paulo Freire, né, como a gente sabe, vocês debatem muito aqui no grupo, criticou esse projeto hegemônico do capitalismo, né, esse projeto explorador, né, escreveu extensivamente uma grande obra nessa perspectiva. Então, nesse interim, colocando aí a população oprimida por esse sistema terrível que a gente vive. Então, a gente precisa criticar, né, assim como Paulo Freire, assim como Milton Santos, o Gramsci, né, essa educação que ainda
ela permanece a serviço dos ricos, né? Ela exclui as minorias, ela, no formato atual, ideologicamente, ela procura retirar a construção da criticidade, se a gente quiser, de fato, termos uma sociedade emancipada. É preciso que hoje, com a BNCC, né, com esses métodos educacionais e currículos padronizados que aí estão se materializando e se imaterializando enquanto sistemas de ações no campo, através do ensino e da aprendizagem, com focos, né, sobretudo em avaliações somativas, numa pedagogia das competências, é preciso resistência, preciso resgatar esses teóricos, né, e vocês nesse grupo estão de parabéns nessa perspectiva. E, por fim, já para caminhar, já estou aí com mais de 40 minutos falando, não sei como é que meu som está saindo aí para vocês, se a voz está robotizando, né, se a voz está saindo direito, mas, por fim, eu gostaria só de destacar e dizer, assim como Paulo Freire, né, lá no seu livro Educação como Prática da Liberdade, né, lá ele vai dizer que nunca, porém, abandonamos a convicção que sempre tivemos de que só nas bases populares e com elas poderíamos realizar algo de sério e autêntico para elas. Então, eu acredito que, apesar desse contexto que a gente vive, né, não podemos esquecer que a educação do campus é uma proposta educativa nesse sentido, né? Nesse sentido de que nasce do coletivo de trabalhadores e trabalhadoras rurais, né? E não pensemos, como é óbvio, né, afirmar que, por ter nascido desse grupo social, ela já se constitui como uma proposta emancipatória, né? Não se constitui, é preciso que a gente a faça enquanto educadores e educadoras, enquanto educandos e educandas, essa proposta enquanto emancipatória de fato, no sentido da gente ter essa ferramenta que foi tirada, foi relegada, né, que foi expropriada dessa população, que é o acesso à educação pública, gratuita e de qualidade. Dessa forma, a proposta educativa da educação do campo, né, a gente sabe, carrega essa intencionalidade configurada nesses princípios, sobretudo na criticidade e a educação como um direito, a escola do campo vinculada a um projeto de sociedade e o protagonismo dos educandos e educandas no centro da proposta deve ser uma luta constante nossa e que a gente deve lutar pela sua resistência nesse momento atual que a gente vive. Então, eram esses elementos, Giovanni, que eu tinha para colocar dentro daquele tempo que você falou, dos 45 minutos. Então, muito obrigado e estou disponível para esclarecer algumas coisas que, porventura, não tenham ficado claras e estamos aqui para buscarmos colaborar com essa proposta. Obrigado.